Olá, o Câmara Notícia começa agora e você pode participar com a gente mandando a sua opinião ou a sua sugestão no WhatsApp da TV Câmara Campinas. Anota aí, o número é o 19 97829 3776. Confira agora os destaques desta edição de 30 de novembro de 2022. Câmara cria frente para o combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho. Na ponta do lápis, saiba como economizar na conta de energia elétrica. E prefeito sanciona a lei do Programa de Regularização Empresarial. E a gente começa falando de um projeto social que funciona no Jardim Santa Lúcia, em Campinas, que tem o objetivo de tirar as crianças da rua com muitas brincadeiras educativas. É ação e solidariedade. Essa aí é a turminha da ONG Aba. O que não faltam por aqui são brincadeiras e muita animação. A nossa atividade ela é proposta por mim, né, que sou professor da área de Educação Física, e nós fazemos uma atividade lúdica, onde se envolve português e matemática, de uma forma que eles vão brincar. Então eles estão aprendendo de uma forma bem lúdica. Atividades da ONG começaram em janeiro, com finalidade de tirar as crianças da rua na periferia. E tem mais. A nossa finalidade desse projeto, nessas atividades, é incentivar as crianças a aprofundar um pouco mais nos estudos, né? Devido à pandemia, muitas dessas crianças aí tiveram dificuldade na questão de português, matemática, vivenciar um ato escolar, né? Então a nossa ideia é fazer e propor uma atividade de uma forma bem legal para que eles possam aprender. São aproximadamente 30 crianças e adolescentes com idade entre 6 e 14 anos. Tem cada figurinha. Vai vendo. Eu gosto das brincadeiras que o Gui faz. Quais brincadeiras? Futebol. E essa da torta na cara aí, você gosta ou não? Eu até que gostei, né? Mas eu não levei nenhuma. E o que você mais aprende aqui? Eu aprendo a não brigar com as pessoas, a se respeitar melhor e a aprender melhor. O que você aprendeu aqui? Não xingar as pessoas, não bater. Também ficar muito feliz, ficar mais inteligente. Tá com a camisa do Brasil aí? Tá confiante que o Brasil vai ser campeão da Copa? Sim. E você, qual brincadeira que você mais gosta? A de torta na cara, porque é muito legal se sujar. Você já levou tortada ou não? Sim, Já deu tortada também. sim, um monte. Tem que acertar as perguntas, né? Senão, se suja tudo, né? Qual a sua matéria preferida? Matemática. É mais difícil. Língua portuguesa. Eu sou bastante sapeca aqui. O que você mais gosta de brincar aqui, Miguel? Torta na cara. Também torta na cara? Também. Mas quais outras brincadeiras que são bem bacanas aqui? Reloginho e torta na cara, não conheço mais nenhuma. Como faz para ajudar? Para ajudar, pode entrar no nosso Instagram. O Instagram chama ONG Aba Campinas. Lá pode deixar o recadinho que a gente vai entrar em contato. A lei que cria o PRO-REGEM 2, o Programa de Regularização Empresarial, e o decreto que regulamenta a sua aplicação foram assinados nesta terça-feira pelo prefeito de Campinas, Dário Saad, em cerimônia que aconteceu no Salão Azul da Prefeitura. A nossa equipe acompanhou e quem traz as informações é André Aranha. Foi sancionada na Sala Azul da Prefeitura a lei que cria o PRO-REGEM 2. O objetivo é permitir que os empresários já instalados aqui em Campinas possam manter as atividades de suas empresas regularizadas com a obtenção do alvará de uso. Essa lei ela dá o direito das empresas que já
situavam no local, numa lei antiga, depois da mudança da lei, causou uma insegurança jurídica. E essa lei, ela garante para essas empresas a segurança jurídica, toda a documentação necessária e também a sua ampliação. É importante colocar que Campinas tem trabalhado muito para se tornar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, à geração de empregos e renda para a cidade. O vereador Luiz Rossini, líder de governo na Câmara, destaca a importância da lei para os empresários de Campinas. Esse programa de regularização de empresa, ele vem atender a uma demanda de muitos empresários que, por conta de alteração de zoneamento, não conseguem ter a regularização da sua empresa, ter o alvará. Por exemplo, eu fui procurado por empresários lá da Estrada da Ródia, são 42 empresas que não conseguem ter o alvará porque o zoneamento lá não permite, mas são empresas que estão há 30 anos funcionando, há 20 anos. E eu apresentei uma emenda a pedido da Vigilância Sanitária, porque nós também aprovamos, implantamos em Campinas o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, para permitir assim, a fabricação de produtos de origem animal. Por exemplo, um açougue que fabrique linguiça, faça espetinho, hoje ele não podia comercializar isso. A empresa deve estar em atividade antes de 3 de janeiro de 2019. Não pode ter irregularidades ambientais, precisa apresentar termo de concordância para permanência de atividade no local, assinado por 2/3 dos vizinhos. O que foi preciso? Inovar na legislação, permitindo que elas possam se ampliar e trazer essa regularização para elas, né? É importante porque a hora que o fiscal passa e ela não tem um alvará de uso, acaba gerando uma ilegalidade. E na discussão da lei da 208, quando a equipe propôs uma nova legislação, é impossível você entrar no detalhamento de cada empresa, como está a sua constituição, como ela surgiu. Então essa lei vem de encontro para a gente que possa regularizar a situação que essas empresas hoje estão no local, permitindo que elas tenham total alvará de uso e que funcione em plena atividade legalmente. E atenção, você adolescente jovem que gosta de jogar vôlei. Olha, o Vôlei Renata vai selecionar novos jogadores neste domingo, dia 4 de dezembro, lá no ginásio do Taquaral, a partir das 8 horas da manhã. Estão habilitados a participar da peneira rapazes nascidos entre 2007 e 2010 para integrarem aí as categorias infantil, conhecida como Sub-17, e Mirim, que é a Sub-15. A inscrição pode ser feita no local e o candidato precisa apresentar o RG acompanhado do responsável. Além de ter aptidão à prática do esporte, ele deve levar também uma roupa para treinar quando vai passar por uma avaliação dos técnicos das categorias de base do Vôlei Renata. Este é o 13º ano que se promove essa peneira nas categorias de base do Vôlei Renata e são cumpridas 2 etapas lá no ginásio do Taquaral. Olha só, a primeira, a gente tem testes abrangendo os nascidos entre 2008 e 2007, entre 2009 e 2010 para a categoria Mirim, logo às 8 da manhã. E depois, às 10h30, é a vez dos nascidos entre 2008 e 2007, direcionados então para a categoria infantil. Os aprovados vão retornar na parte da tarde para testes em grupos quando serão observados em situações de jogo. O ginásio do Taquaral fica ali na Avenida Heitor Penteado, sem número, e o acesso do ginásio é feito no portão 7. Olha, aí também a gente tem vestibular nesse final de semana. Por isso, a Unicamp liberou a consulta dos locais de prova da segunda fase. A consulta é individual e está disponível na página do vestibular da Unicamp 2023. Anote aí o site. Conveste, que a gente tem, olha, conveste.unicamp.br/vestibular 2023. A previsão era divulgar no último dia 3, mas a universidade decidiu então já adiantar essas informações aos aprovados da segunda fase.
E agora a gente vai falar das notícias do Legislativo, o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. E a Câmara cria agora uma frente de combate ao assédio sexual no ambiente do Legislativo. Confira. Uma iniciativa da Coordenadoria de Desempenho e Desenvolvimento e da Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida da Câmara Municipal de Campinas, que agora se torna oficial, é a FREIA, a Frente de Inibição ao Assédio na Câmara Municipal de Campinas, um programa de sistematização, padronização dos procedimentos de acolhimento de relatos de denúncias que se configuram assédio e também de questões que não configuram, mas exigem esclarecimento, atenção e intervenção. O ato da mesa que oficializa este trabalho foi assinado em 25 de novembro, Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, e publicado no Diário Oficial do Legislativo no dia 29 de novembro. Ele traz as premissas dos procedimentos na casa. Passa a ser, não só uma vontade, mas passa a ser de verdade, passa a ser lei nessa casa, né? E é muito importante combater todo tipo de assédio. É muito importante que a casa tenha esse instrumento, né? Para que as pessoas possam saber como recorrer, né? Porque às vezes por conta de de saber onde recorrer, onde fazer a denúncia e como será conduzida essa denúncia, as pessoas passam por situações constrangedoras diariamente e ficam caladas, né? Então ele traz essa possibilidade, esse embasamento legal para que as pessoas possam fazer a denúncia e essa denúncia tenha um caminho, né, a percorrer e inclusive punindo os agressores. A gente sabe que o assédio ele é possível acontecer com homens e mulheres, mas pesquisas massivas apontam que é prioritariamente com mulheres, né? E o assédio ela é uma forma de violência, com certeza, né? E assim, adoece, gera muito sofrimento, então é significativo, é um simbolismo muito grande essa assinatura ter sido numa data tão importante, né, e tão relevante. A gente já tem aqui na Coordenadoria de Desempenho e Desenvolvimento e na CSQV, na saúde, já uma vontade há muito tempo de sistematizar um programa desse tipo. Só que quando veio a nossa primeira presidente mulher, a gente viu que era aí uma oportunidade de tirar isso do plano das ideias, levar para o papel, para buscar essa aprovação e conseguir efetivar esse trabalho. E ainda bem que a gente pensou dessa forma, porque deu tudo certo, a gente teve o apoio da nossa diretoria geral, da diretoria de gestão de pessoas da época e de agora, porque mudou recentemente. Então a gente já veio com esse respaldo e continuou após a mudança. Então, foi o momento ideal e calhou de dar certo. O modelo foi inspirado no Tribunal de Justiça de São Paulo, que instituiu no começo deste ano comissões de enfrentamento ao assédio sexual e assédio moral no Poder Judiciário. Com isso, o Legislativo campineiro passa a ser uma das primeiras câmaras municipais a ter o tema como foco em um ambiente de trabalho saudável e seguro. É o que busca o grupo de servidoras, que passa então a atuar na prevenção e na apuração de possíveis casos. A gente fez uma visita técnica lá e a gente viu que a gente também quer ser referência nesse tema. Então, é isso que a gente busca hoje. A gente fez um levantamento na região metropolitana de Campinas sobre outros órgãos, câmaras e prefeituras que tivessem um trabalho parecido com esse. A gente não conseguiu falar com todas, tá? Então, assim, a gente não identificou nenhuma. Não quer dizer que não exista, mas daquelas que a gente conseguiu contato, dos 40 entre câmaras e prefeituras, a gente conseguiu contato com 37. Desses 37, nenhum tem nenhum programa parecido com isso. E Campinas é uma cidade de referência. Então, a gente viu também que é uma oportunidade da gente ser referência em um programa tão importante quanto esse. A mulher sabe que agora ela vai ter um espaço realmente de acolhida, né, de escuta qualificada. Esse espaço já existia, mas agora ganha uma força muito maior por um programa institucional, né, que é esse cuidado de realmente receber uma demanda, né, se for o caso de assédio tão séria, e ela pode ser acolhida, ouvida, né, e devidamente orientada para lidar com toda essa situação, né. Vereador protocola uma indicação solicitando então que Campinas tenha um censo arbóreo.
Entenda. O vereador Paulo Gaspar pede, através de indicação protocolada na Câmara de Campinas, estudos à Prefeitura para a atualização do site da Secretaria de Serviços Públicos e do modelo de censo arbóreo da cidade, o que, segundo o parlamentar, é fundamental para saber onde é preciso uma maior atenção do Executivo. O censo arbóreo vai fazer um levantamento do que existe de elementos arbóreos ou árvores pela cidade de Campinas. Nós sabemos que temos regiões que são supervalorizadas, como as regiões mais centrais, o Cambuí, que são as mais antigas, onde tem os elementos mais altos, com maior vitalidade, e tem outras regiões que são desérticas, praticamente, que são as regiões mais pobres e as regiões mais periféricas. Pois é, o vereador Paulo Gaspar reforça que um planejamento estruturado e um censo arbóreo ajudaria Campinas a direcionar esforços e recursos, deixando assim a cidade mais verde. Paulo Gaspar diz ainda que os dados disponibilizados no site estão desatualizados e não contemplam nem 2% da realidade. N tipo de problemas, né? Então esse estudo é importante, catalogar tudo, fazer a extração daquelas que são indevidas. Nós temos espécies invasoras também, que até que a leucena mais conhecida, que ela destrói outras espécies. Então, assim, é uma complexidade muito grande, exige conhecimento técnico, exige acompanhamento, exige fiscalização, ou seja, tem que ter uma política urbana para a arborização, e se nós não temos nem para as outras áreas, você imagina para a arborização, né? Vamos falar um pouquinho do trabalho das comissões aqui do Legislativo. Uma comissão da Câmara discutiu nesta terça-feira a criação de cidades inteligentes. Entenda na reportagem de Michel Morim. A Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia recebeu a startup Bairros Inteligentes, que apresentou a plataforma de inovação aberta para somar com o plano de revitalização do centro de Campinas. O presidente do grupo, o vereador Paulo Gaspar, conduziu os trabalhos. Hoje, no universo das startups, você trabalha com dados, né? Dentro da frente parlamentar, a gente trouxe essa demanda pelo planejamento urbano e essa startup Bairros Inteligentes, ela vai trazer dados para ajudar o planejamento urbano. Basicamente, você compilar dados de todas as espécies, seja arborização, seja drenagem, seja saneamento, enfim, milhões de índices que a gente pode ter para a cidade para ajudar a gente a planejar não só políticas urbanas, como o próprio planejamento fisicamente falando. Para a discussão estiveram presentes os convidados, o CEO da startup Bairros Inteligentes, Josué Menezes, e o arquiteto urbanista Wilson Cury. Basicamente, inteligente é algo que funciona. Seja uma casa inteligente, um bairro inteligente, uma cidade inteligente, é aquela que funciona. É aquela que otimiza recursos, onde o cidadão consegue se satisfazer das suas necessidades básicas com mínimo esforço, com mais eficiência, com menos recursos. Então a gente sabe que a gente tem uma complexidade gigantesca vivendo numa metrópole como Campinas, e o desafio é a gente simplificar a vida do cidadão, e aí vem toda a tecnologia nesse sentido de tentar trazer essas ferramentas, e aí, claro, a gente precisa de capacitação humana para saber utilizar essas ferramentas em prol da simplificação da vida do cidadão. Paulo Gaspar adiantou os próximos passos e o futuro da comissão. Estamos aí no final do ano, final de 2 anos de mandato, e talvez eu ainda não seja o próximo presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Agora vai ter uma troca aí dos presidentes de comissões na eleição que vai acontecer no final do ano. Espero que eu continue, e se eu também não continuar, a gente vai tentar continuar apoiando e trazendo sugestões de temas para agregar para a cidade. E hoje é o dia da 45ª reunião ordinária. Entre os projetos previstos para a votação nesta quarta, estão em análise final um de autoria do vereador Nelson Ossiri, que aumenta de 8 para 10 anos a idade máxima permitida a veículos usados por motoristas de aplicativos em Campinas. Atualmente, esta exigência, em virtude da pandemia, está suspensa, porém, voltará a vigorar após o dia 31 de dezembro. Também está previsto para ser votado nesta quarta-feira, em primeira análise, um segundo projeto de Ossiri, que trata dos serviços de motorista por aplicativo, justamente sobre a suspensão da exigência da idade máxima dos veículos. O objetivo é estender essa suspensão até dezembro de 2023. E também está na pauta
o projeto do Executivo que cria o Renda Campinas, que estabelece uma política pública permanente e compensatória para o enfrentamento da situação de vulnerabilidade social no município. O programa de transferência de renda é voltado a famílias que deixarão de receber os recursos do Programa Municipal Emergencial, de modo que essas pessoas em situação de vulnerabilidade, caracterizada pela pobreza e extrema pobreza, não fiquem desassistidas pelo município. O benefício será então, olha, anote aí, de R$ 189 para as famílias chefiadas por mulheres que possuam na composição familiar 2 ou mais crianças de até 6 anos de idade ou pessoa idosa entre 60 e 65 anos. De R$ 147 para as famílias que possuem pessoa idosa, pessoa com deficiência ou criança de até 6 anos de idade, cuja composição familiar seja igual ou superior a 3 pessoas na mesma residência, e de R$ 126 para as famílias que possuam pessoa idosa, pessoa com deficiência ou criança de até 6 anos, independente da composição familiar. Também está prevista a votação em análise inicial de um outro projeto do Executivo que regulamenta em Campinas a provisão dos benefícios eventuais e contém aí as definições conceituais, tipo de concessão, critérios de inclusão e valores pertinentes a esta política pública. A pauta completa você confere lá no site da Câmara Municipal, www.campinas.sp.leg.br. E agora é hora de falar de contas e economia. No quadro Na Ponta do Lápis de hoje, saiba como economizar na conta de energia elétrica. Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis aqui na tela da TV Câmara Campinas. E hoje eu venho comentar com vocês sobre um assunto que vem preocupando muito a casa dos brasileiros nesse momento, que é a questão da conta da energia elétrica. Os dias estão começando a ficar mais longos agora por conta da estação do ano, então a conta pode estar aí aumentando. O dono de casa, a dona de casa que fica preocupada aí com essa questão, hoje a gente vai dar umas dicas sobre esse assunto. A gente já até falou um pouco sobre isso aqui em outro Na Ponta do Lápis, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais para vocês ficarem ligados no que pode mudar no dia a dia de vocês para tentar diminuir essa conta. E quem vai falar com a gente hoje, a nossa convidada é a Flávia Leal, engenheira eletricista. Flávia, obrigada por tirar esse tempo para conversar com a gente, tá bom? Obrigada pelo convite. Flávia, como eu estava comentando, o brasileiro está preocupado aí com essa conta de energia que parece que está subindo, teve mudanças de bandeira ao longo desse ano. Então, quem está ficando muito em casa, sente essa mudança e a necessidade de usar mais alguns determinados eletrodomésticos. O que a gente pode fazer? Vamos começar com umas dicas aí, fazer do nosso dia a dia de quem fica em casa para tentar dar uma reduzida aí nesses números da conta. Então, a gente pode começar com algumas dicas simples que qualquer pessoa pode aplicar em casa, como, por exemplo, não deixar o ar-condicionado ligado o tempo todo. Então, ao invés de você dormir e colocar o edredom, você ajusta a temperatura do ar-condicionado para uma temperatura mais tranquila, uma temperatura mais gostosa para dormir, e você coloca o timer, porque ele não precisa ficar ligado a noite inteira. Então essa é uma diquinha, porque agora começou o calor, né? O pessoal vai utilizar mais o ar-condicionado. Outra dica importante é com relação à geladeira. Não é interessante que você abra e feche a geladeira o tempo todo. É importante que você tenha em mente que você vai buscar na geladeira e abrir o mínimo possível. Porque como a temperatura do lado de fora está mais quente, toda vez que você abre a geladeira, esse calor entra na geladeira e faz com que ela trabalhe mais. Nada de ficar abrindo a geladeira para pensar, viu, gente? É bom evitar. Pensando, o que eu vou lanchar, o que eu vou comer. Saiba primeiro o que você quer e depois você abre a geladeira. E outra coisa importante, quando você fizer as compras de casa, você guardar tudo na geladeira
no mesmo momento. Não deixar vou guardar primeiro o iogurte, vou guardar primeiro o leite, que estraga mais rápido. Não, pega tudo que tem que ir para a geladeira mesmo e guarda de uma vez, para evitar mesmo ficar abrindo e fechando. E da questão do ar-condicionado também é interessante manter a limpeza, né, dos filtros. Então é muito importante você você fazer a manutenção dos seus equipamentos, tanto o ar-condicionado quanto a geladeira. Quando você não tem aquele modelo frost free, é importante que você retire aquele gelo da geladeira, porque quando você deixa aquela camada de gelo, o equipamento trabalha mais. É importante manter tanto a manutenção da geladeira quanto o ar-condicionado, limpando o filtro, porque é exatamente isso que você falou. Quando a gente não limpa o filtro, o ar-condicionado vai trabalhar mais para conseguir fazer com que o ar saia. E aí isso acaba gastando mais energia, você pode reduzir a vida útil do seu equipamento também. Então, é importante você manter a manutenção dos seus equipamentos em casa. Na questão da geladeira, tem aquele regulador, né? A gente tem que ficar atento a isso também, na questão se está quente, então vou mudar aqui a força que ela tá usando, né? Geralmente o termostato, ele indica, você consegue alterar para a estação do ano, inverno, verão, e é importante mais por uma questão de saúde dos alimentos. Porque quando está muito frio do lado de fora, você coloca no inverno, a geladeira trabalha menos. Então reduz um pouquinho aquela energia que ela está gastando. Quando é o verão, acontece justamente o oposto. Você tem que regular para que a geladeira consiga trabalhar e manter os seus alimentos acondicionados de maneira correta. Pode até estragar, né? Exatamente, pode ficar muito quente do lado de dentro. Então e o próprio aparelho, né? Porque ele se você colocar no modo errado, ele vai trabalhar mais. Exatamente, durante o inverno, por exemplo, você coloca lá, você mantém no verão durante o inverno, ele vai trabalhar muito mais, porque ele não... os equipamentos, eles não conseguem, geralmente, né, depende da tecnologia, mas os equipamentos, eles não conseguem ver a temperatura que está do lado de fora e fazer ali um meio termo. Ele seta aquela temperatura X e vai trabalhando para poder atender, certo? Então, é importante que você mantenha até uma questão de saúde, né, em casa, que você mantenha o termostato no nível adequado. Apesar da gente estar aí nesse período um pouco mais quente, tem muita gente que ainda gosta de estar ligando o chuveiro elétrico, mesmo nesse período aqui. Tem como a gente dar uma economizada aí também, porque tem gente que gosta de tomar aquele banho pelando, tem assim horários mais adequados, ou alguma outra dica que a gente possa usar, porque a gente sabe que o chuveiro elétrico consome muito, né? Sim, todos os equipamentos que produzem calor, a exemplo do chuveiro elétrico, a chapinha, o ferro de passar a roupa também, são equipamentos que demandam muita energia. E agora, com a chegada do verão, o ideal mesmo é que você coloque o seu chuveiro também no modo verão ou em temperaturas mais baixas, para que você consiga economizar um pouco de energia. Outra dica legal, principalmente agora que não está tão frio, é que você molhe o corpo e depois você desliga o chuveiro para passar o sabão e depois ligue novamente. Você não precisa passar o banho inteiro com o chuveiro ligado. É uma dica importante para economizar energia agora e também no inverno, né? Tanto energia quanto água. Água também. Nossa, se ela for lá em casa, vai dar um problema, porque o chuveiro ligado sempre. O tempo todo, no inverno, aquele frio, né? Mas é importante, sim. É um hábito que a gente tem que adotar. Molhar, desligar, se ensaboar, passar o shampoo, que seja, e depois ligar de novo, porque senão deixa ligado direto, tanto o consumo de água quanto de energia impactado, né? Exato, exatamente. Em relação ao chuveiro elétrico, também é sempre bom manter a manutenção, né? Do termostato, daquele... Olha, não sei nem os termos, gente, pra falar. Tem que limpar, manter limpinho, que é uma questão, mais uma vez, de saúde da própria pessoa que está tomando o banho, quanto de fazer com que o equipamento se fique sobrecarregado também. Então, aquele filtrozinho de água, né, que sai, é importante se manter limpo também. E você comentou do ferro elétrico. O que é melhor? Juntar bastante roupa para gomar tudo de uma vez ou gomar aos poucos para tentar economizar? O importante é que você tanto lave as roupas, você acumule uma quantidade boa de roupa e lavar de uma vez, porque você vai gastar água e energia de uma vez na máquina de lavar.
quanto que você pegue essas roupas depois de secas e passe ferro todas de uma vez. E sempre se atentar a ajustar a temperatura correta desse ferro para o tipo adequado de roupa, né? Você vai, uma lã, uma seda. Então é sempre importante você manter essa temperatura adequada. E de preferência começar com roupas mais finas. Não sei, às vezes a pessoa passa uma seda, ferro numa seda, para depois, por último, você passar em tecidos mais grossos, porque vão demandar mais energia. Entendo. Então, faz o processo todo, gente. Se organiza, pega muita roupa para lavar de uma vez, espera ela secar e depois passa. Ou então faz que nem eu, gente, nem passa, porque não dá tempo, não tem paciência, sacode bastante, assim. Bem mais prático. Pendura com ela bem sacudida que dá certo também. Deixa secar já no cabide para ficar certinho. Justamente desse jeito que eu faço. E nesse período também, as próprias lâmpadas de casa, né? Há muito tempo tem a questão de se trocar as lâmpadas. Ainda é uma boa opção? Sim, as lâmpadas LED, elas demandam menos potência, menos energia e elas entregam a mesma qualidade e iluminação. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de substituir uma lâmpada fluorescente ou incandescente em casa, incandescente principalmente, alguma lâmpada em casa, dê preferência a uma lâmpada LED e ainda de preferência que tenha um selo Procel ou seja registrada no Inmetro. Porque aí você vai ter, assim, você vai ter a certeza que você está tendo um equipamento eficiente, de boa qualidade no mercado, que você vai trazer para sua casa. E isso é uma informação fácil de encontrar no aparelho ou a gente tem que estar olhando os nomezinhos pequenininhos? Geralmente a lâmpada LED, na própria caixinha você vai ver essas informações. Geralmente são selos coloridos ou o selinho do Procel mesmo, que é a lâmpadazinha. É importante observar essas informações. Ele não está muito difícil de achar não, eu acho. E quem tem aquela mania de dormir com a TV ligada, como que faz para parar com isso daí, ou quem sabe, gente, só consigo dormir com a TV ligada, o que pode fazer? É até uma questão de higiene do sono. Se você dorme com o equipamento, né, ligado ali, você tá ouvindo aqueles barulhos, então não é nem legal para sua saúde, nem do ponto de vista da economia de energia. É importante sempre você colocar um timer para mais ou menos o horário que você vai dormir, para você evitar, né? Você ficar acordando, você tá com a TV ligada, do nada você acorda com aquele barulho, também não é legal. A maioria dos produtos eletrodomésticos hoje tem muito produto que tem essa questão do timer, né? E uma coisa que é interessante também, que a nossa mãe dizia antigamente, tira da tomada, tira da tomada. Tem a necessidade realmente de alguns aparelhos serem tirados da tomada ou, não, consome pouca coisa, não faz diferença. Seria legal alguns aparelhos que podem ser tirados da tomada fazer essa ação aí? Sim, com certeza. Principalmente se você tem algum aparelho que fica com algum visor ou algum LED aceso. Aquele aparelho, ele está consumindo o tempo todo. Em um dia, talvez esse consumo não seja tão expressivo. Mas se você levar em consideração que esse equipamento passa semanas, meses, até mesmo anos ligado, então o consumo já fica bastante expressivo na sua casa, na minha casa, na casa de quem está assistindo. É uma coisa mais em conjunto, sabe? Outra coisa também é o carregador de celular. Eu ia perguntar isso. É verdade ou é lenda isso de deixar o carregador no celular tá escapando energia? Que eu sempre escutei isso dos meus pais, eu não sei se é verdade, a Flávia vai me contar isso é lenda ou se é verdade. Ele consome menos do que quando você está com um equipamento conectado, um celular ou um tablet conectado. Mas continua consumindo energia sim e no contexto geral ele faz a diferença da mesma forma que o LED da televisão, de outros equipamentos, não é ar-condicionado, como é que é o nome? O micro-ondas, o ventilador às vezes que fica com aquela luzinha LED, então ele está consumindo também energia. Tudo que fica com luzinha, com visor e não está sendo usado, então é bom tirar da tomada. Ou então colocar aí um T e uma régua, né? E aí você só aperta o botãozinho e já desliga todo mundo de uma vez. Interessante.
aparelhos que não têm esse visor ou essa coisa como, por exemplo, sei lá, um liquidificador, tem esse consumo também ou não? Ele está ali inativo, mesmo na tomada, não está consumindo? Não, ele pode consumir, depende muito do aparelho. Esse aparelho pode consumir. E o ideal também para sua segurança, para a segurança de quem está em casa, é que você mantenha os equipamentos que você não está usando fora da tomada. Tanto para economizar, quanto por uma questão de segurança mesmo. E a gente passou agora, recentemente, pelo período da pandemia, teve muita gente trabalhando em casa, aos poucos algumas pessoas estão retomando, mas muitas empresas resolveram ficar com esse processo aí do home office. Teve um aumento aí no consumo de energia, as pessoas passaram a consumir menos, tem como ajudar aí quem está trabalhando de casa? Sim, com certeza. Antes do home office, as pessoas estavam concentradas em um único ambiente, elas estavam no ambiente de trabalho. Aquela energia, aquele condicionamento de ar estava sendo compartilhado por aquelas pessoas. E enquanto a pessoa estava trabalhando no escritório, ele deixava de consumir em casa aquela energia. E agora é justamente isso que você falou, as pessoas estão consumindo em casa. Elas estão ligando o ar-condicionado, elas estão ligando a iluminação artificial. E é sempre importante que a pessoa, nem todo mundo vai ter essa possibilidade, mas quando possível, que a pessoa verifique o seu ambiente de trabalho e verifique se consegue alterar a posição da sua mesa para aproveitar melhor a luz natural de uma janela, por exemplo, ou uma ventilação natural, e preferir essa questão natural do que artificial. O ar-condicionado, que também, dependendo do aparelho, pode causar alergias e outras questões também. Voltando aos eletrodomésticos ali que a gente estava falando no começo, eu lembrei de uma outra coisa também que as pessoas sempre diziam: a geladeira não pode ficar perto de coisa quente, alguns eletrodomésticos têm que ficar desencostados. Também influencia isso daí ou também é lenda urbana? Não, influencia. Influencia justamente porque o aparelho a geladeira, ela está realizando a troca de calor atrás. Naquela parte de trás onde as pessoas costumavam colocar roupa para secar. Botei muito tênis para secar atrás da geladeira, gente. E isso também não é legal. Então, quando você está obstruindo aquele espaço ou levando mais calor, faz com que a geladeira trabalhe mais para realizar as trocas de temperatura mesmo, para que a geladeira consiga manter a temperatura fria do lado de dentro. Então, é naquela região ali que ela faz as trocas. Evitar deixar muito encostado na parede ou pegando sol direto, para poder aumentar a vida útil do equipamento e economizar energia também. Do lado do fogão também não é ideal, então? O ideal não é muito legal. E aqueles paninhos de botar na geladeira, a gente também vamos abolir isso daí, lá do tempo da nossa avó, que atrapalha a circulação dentro, né, do ar. Do lado de dentro, sim. Se você coloca... Na verdade, o ar, ele se movimenta dentro da geladeira. Então, se você coloca o paninho, você coloca até um plástico, né? Que o pessoal fala, não, vou tirar o plásticozinho, vou botar para poder evitar sujar. Ele atrapalha, sim. E a gente pode falar também sobre aparelhos que tem aquele adesivozinho, né, de consumo. É uma coisa que a gente também tem que ficar de olho, né? É a etiqueta do Inmetro e o selinho do Procel. São duas etiquetas importantes que a gente pode olhar na hora que for escolher o equipamento. Hoje em dia a gente está com uma etiqueta do Inmetro diferente. Ela já tem A+, A2+, e A3+. Quanto mais na etiqueta do Inmetro, que são aquelas faixinhas coloridas, quanto mais eficiente é o seu equipamento. É uma coisa importante você escolher, né, no mercado, é até uma forma de você saber qual equipamento seria melhor para o seu caso, porque você vai estar optando por um equipamento mais econômico. Quem tem aquela geladeira velha de anos e anos, aquele micro-ondas que está ali 10 anos encostado, às vezes se rolar um dinheirinho a mais aí no final do mês, quem sabe fazer essa troca seria interessante, né? Sim, para um equipamento mais novo, mais moderno, mais eficiente. Com certeza. A Flávia Leal, que é engenheira eletricista, deu várias dicas pra gente hoje. A gente falou sobre geladeira, melhor forma de utilizar para evitar esse consumo excessivo. Falamos de chuveiro elétrico, TV ligada, aparelhos conectados.
Teve muita dica interessante hoje aqui para a gente melhorar os hábitos dentro de casa e fazer essa economia aí no final do mês funcionar, né, Flávia? Flávia, obrigada pelo seu tempo. Acredito que ficou muita coisa explicada. Acho que deu para desanuviar um pouco a mente de quem está assistindo. Ai, que bom. Obrigada, pessoal. O Na Ponta do Lápis fica de portas abertas para vocês, se quiser voltar para falar de outro tema. E o nosso programa encerra aqui. Convido sempre vocês a visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas para ver os outros programas que a gente já falou sobre vários assuntos aqui para ajudar você na sua economia do lar, na sua economia caseira. E também convido para ver os outros programas da nossa programação, da nossa grade da TV Câmara Campinas. E eu espero vocês na próxima edição, no próximo Na Ponta do Lápis. Até mais! Chegamos ao fim de novembro e amanhã começa o último mês do ano. Será como vai ficar o tempo nesta quinta-feira, 1º de dezembro? De acordo com o Climatempo, o dia será de sol com aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura fica entre a máxima de 31 e a mínima de 19 graus. E por hoje a gente fica por aqui. Continue com a nossa programação e até um próximo Câmara Notícia. Tchau!